Muitas vezes julgamos e condenamos pessoas inocentes, assim como Jesus, que foi julgado, foi crucificado e morto inocentemente. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, achando que nós somos juízes de todas as causas. Mas não cabe a nós julgarmos. Precisamos olhar todas as pessoas com os olhos do amor. O julgamento não cabe a nós. Nessa série de vídeos eu estou falando essa semana para vocês, que antecede a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Se você quiser saber mais dessa história, vai acompanhando. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Nos vídeos anteriores falamos da traição de Judas, onde ele se comprometeu a entregar Jesus por 30 moedas. Depois a passagem da última ceia, onde ele comemorou com os seus discípulos os últimos momentos que eles estariam ceando juntos. Depois ele foi orar no Monte das Oliveiras e devido à traição de Judas, ele foi preso e ele foi condenado. E hoje nós vamos falar do julgamento. Em toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos e começaram a acusar Jesus de todas as coisas que ele não havia feito. Disseram: encontramos esse homem subvertendo essa nação, proibindo o pagamento de impostos, e ele se declara Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiram, dizendo que Jesus estava subvertendo o povo da Judéia com seus ensinamentos. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, Pilatos enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naquela ocasião. Quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito alegre, porque há muito tempo ele queria ver Jesus. Pelo que ouvia falar dele, ele esperava ver algum milagre. Ele interrogou Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não deu nenhuma resposta. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram de Jesus. Vestiram ele com um manto e mandaram de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, até então, eles eram inimigos, mas eles acabaram se tornando amigos. Pilatos reuniu todos os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei e não encontrei nenhuma das acusações que vocês faziam. Nem Herodes encontrou, pois mandou ele de volta. Ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, eu vou castigá-lo e depois soltarei. Só que naquela época era costume soltar um dos presos durante a Páscoa. Então o povo gritava: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Barrabás era um assassino. E o povo incitava para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Eles faziam isso porque os sacerdotes do Sinédrio estavam incentivando o povo a estar tramando contra Jesus. Eles incitavam o povo a falar: crucificam, crucificam, porque alguns deles tinham recebido dinheiro dos sacerdotes para fazer isso e nem sabiam o que estavam fazendo naquele momento. Pilatos não encontrou nada que justificasse a condenação de Jesus. No entanto, estava nas mãos dele a decisão. Ele consultou o povo, mas a última palavra seria dele. Mas ele decidiu lavar as mãos, ou seja, ele decidiu não ter nenhum posicionamento.
de medo para querer agradar o povo, ele fez o que o povo pediu, sendo que naquele momento estava nas mãos dele mudar essa história. Claro que na história de Jesus teria que ser assim. Estava tudo escrito, que ele daria a sua vida por nós. E o que nós podemos tomar de ensinamento? Quantas vezes nós julgamos, nós acusamos pessoas que são inocentes ou com base no nosso próprio julgamento, no nosso olhar, e a gente não vê que tudo tem dois lados. Todas as histórias têm dois lados e duas versões. E quantas vezes nós temos o poder, a capacidade de intervir em alguma situação e a gente prefere, de medo ou por comodismo, lavar as nossas mãos e a gente prefere não se envolver, assim como fez Pilatos. Jesus então foi condenado, ele foi acusado, ele foi condenado para ser crucificado inocentemente, dando a sua vida para nos salvar, para salvar dos nossos pecados. Por isso que agora que antecede a Páscoa, precisamos lembrar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, que vai muito além de presentes, de ovos de Páscoa e daquela mesa farta ou da reunião com a família. Precisamos lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é lembrar daquele que é o nosso único e verdadeiro Salvador, que deu sua vida para nos salvar. E foi muito triste quando a gente passa a analisar o que Jesus sofreu para nos salvar, sendo que ele era de carne e osso como a gente. Ele sente todas as dores que nós sentimos. E com certeza ele sentiu também quando Pilatos lavou as suas mãos, mesmo ele sendo inocente, mas ele não reclamou de nada. Ele cumpriu a sua sentença, sem reclamar, sem murmurar, para que ele pudesse salvar a nossa vida. E hoje ele está entre nós, ressuscitado. E quantas vezes nós continuamos o condenando? Quantas vezes continuamos negando a existência dele, achando que é uma lenda? Eu por muito tempo fiz isso, até realmente perceber, sentir e ser tocada por Jesus e ele me mostrar que isso tudo é verdade e que ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Ele é tudo que nós precisamos e muitas vezes buscamos saídas, curas, alternativas em tantas coisas, quando nós deveríamos primeiro buscar a Deus, buscar Jesus, porque ele é que sabe de tudo, ele nos vai dar a orientação certa para tudo aquilo que nós precisamos. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.